red as a beet, hot as a hair, dry as a bone, blind as a bat, mad as a hatter. Você sabe qual é o mnemônico dessa síndrome? Síndrome anticolinérgica central, aquilo que você precisa saber, incluindo essa dica de como lembrar de todos os sintomas da síndrome. Então vamos começar destrinchando a síndrome anticolinérgica central. Meu nome é Beatriz, eu sou mentora do time Propofando e vou fazer uma revisão sobre essa síndrome que a gente tanto vê, que aparece tanto, principalmente em prova, e às vezes pode passar desapercebido no nosso dia a dia se a gente não souber suspeitar e fazer então o diagnóstico. Então vamos começar trinchando o nome. Quando a gente fala de uma síndrome anticolinérgica central, a gente está falando de uma síndrome que, como o nome sugere, faz sintomas anticolinérgicos. Os medicamentos anticolinérgicos, eles vão inibir de maneira competitiva a ligação da acetilcolina, né, do neurotransmissor acetilcolina, com os receptores do tipo muscarínicos. Então, lembrar que os receptores de acetilcolina, eles podem ser de dois tipos, os muscarínicos e os nicotínicos. Aqui na síndrome anticolinérgica, a gente quase não tem efeito da não ligação, né, nos receptores do tipo nicotínicos, que são aqueles envolvidos com a transmissão e bloqueio da junção neuromuscular. Quando a gente fala da síndrome anticolinérgica, normalmente a gente está falando sobre os medicamentos que inibem competitivamente a ligação nos receptores muscarínicos. E por isso também pode ser chamado, então, de uma síndrome antimuscarínica. E aí, para a gente destrinchar o nome e ficar mais fácil de gravar, vamos lembrar que, então, anticolinérgico, quando a gente está falando de acetilcolina, a gente pode substituir, então, por um antiparasimpático. E aí, para facilitar, então, a gente vai pensar que seria análogo aos mecanismos que seriam produzidos por um agente simpático. Por isso, os efeitos que a gente está tão acostumados, que leva a boca seca, midríase, aumento de pressão arterial, taquicardia, paciente muito agitado, aumento da temperatura corporal. E justamente com relação ao aumento da temperatura corporal, é que ele vai fazer a síndrome anticolinérgica central, é um diagnóstico diferencial das síndromes hipertérmicas que a gente vem falando. Então aqui a gente vai trinchar agora essa síndrome específica e lembrar que ela é um diagnóstico diferencial da síndrome serotoninérgica, da síndrome neuroléptica maligna e da própria hipertermia. Com relação às medicações que podem desencadear essa síndrome, aqui sim, se nas anteriores que a gente já viu, que a gente estudou, a gente tinha bastante medicamentos que estavam relacionados, aqui a gente vai estar na maior lista dos medicamentos que podem desencadear esses sintomas que são do tipo anticolinérgicos. Mais de 600 componentes podem ter essas propriedades, e aqui inclui medicações, como aquelas prescritas no nosso dia a dia, como a gente sabe, exemplos muito claros, como a atropina e a escopolamina, por exemplo. Mas a gente ainda existe medicamentos que são de venda que não são controladas, como alguns fitoterápicos e mesmo plantas, né? Então, se a gente for começar a pensar, a gente vai lembrar dos mais comuns no nosso dia a dia. A gente vai lembrar dos anticolinérgicos específicos, a gente pode lembrar dos antihistamínicos, como por exemplo a difenidramina também pode causar, antidepressivos tricíclicos, muito comum, muito descrito principalmente a amitriptilina, que tem uma alteração específica, que é mais comum acontecer na síndrome anticolinérgica desencadeada por amitriptilina. Alguns sedativos, como a doxalamina, preparações para resfriados, a própria escopolamina, como a gente falou, drogas lícitas, drogas ilícitas, às vezes tem relatos de vendas de, por exemplo, heroína misturada com escopolamina, que vai gerar os sintomas parecidos, então acabam misturando justamente isso, então também esse uso também pode desencadear a síndrome anticolinérgica central, certo? Quanto à relação às plantas que podem ter, algumas plantas como erva de Judas, derivados da beladona, a própria atropina é um derivado da beladona, né? Também podem causar essa toxicidade e são vendidos normalmente como medicamentos naturais, né? Os próprios fitoterápicos. Com relação à toxicidade também pode acontecer com o uso de colírios. Lembrar bastante do uso de colírios que são, de fato, para causar uma cicloplegia, né? E um agente midriático podem ser utilizados de maneira intencional e, se absorvidos ou se passar a dose, pode levar a sintomas da síndrome anticolinérgica, né? Então, essa toxicidade normalmente é dose dependente e em crianças e recém-nascidos podem ser mais suscetíveis justamente por conta das doses, certo? Com relação aos medicamentos, trago aqui essa tabela para vocês consultarem, que está disponível no UpToDate, que mostra então diversas classes e exemplos das medicações que podem levar a essa intoxicação por anticolinérgico. Bom, então considerando que existem diversos medicamentos que podem causar essa síndrome, a gente tem que lembrar também então que o início do desenvolvimento também vai depender de qual medicamento que foi utilizado, né? Normalmente o início da toxicidade pode variar em questão de minutos a horas, depende de quão absorvido e qual foi a via utilizada, né? Geralmente em questão
questão de 1 a 2 horas após a ingestão oral costuma acontecer. Dentro do centro cirúrgico, a gente costuma ver isso de maneira mais rápida, considerando que a maioria dos medicamentos eles são utilizados de maneira venosa, mas, por exemplo, a atropina, quando ela foi feita de maneira oral, ela é rapidamente absorvida pelo nosso trato gastrointestinal, podendo atingir concentrações plasmáticas dentro de 2 horas e já desenvolver os sintomas de toxicidade, certo? E o que a gente fala, por que a gente fala em síndrome anticolinérgica central ou periférica? Justamente a síndrome anticolinérgica central é aquela que vai levar a sintomas de alteração de nível de consciência, normalmente com uma desorientação, um delírio, agitação, podendo em doses maiores levar a sedação, coma e depressão respiratória. Os sintomas mais periféricos, que daí quando a gente acaba falando de uma síndrome anticolinérgica, que pode ser classificada simplesmente como periférica, seriam daí os sintomas que não envolvem o sistema nervoso central, que vão incluir midríase, visão turva, hipertermia, boca seca, rubor com vasodilatação periférica, taquicardia, diminuição da motilidade intestinal, podendo levar até ilho, e retenção urinária. Então daqui é que vem a frasezinha que a gente utiliza para lembrar, que vem do inglês, né? Que fala que é vermelho como uma beterraba, é o paciente bastante vasodilatado, quente como uma lebre, seco como um osso, cego como um morcego e louco como um chapeleiro, né? E é daqui que a gente consegue lembrar, então, do HOT, que a gente vai fazer a diferenciação com as nossas síndromes hipertérmicas. Com relação aos sinais e sintomas de toxicidade, a gente tem que lembrar aqui características farmacocinéticas das drogas. As aminas que são do tipo terciárias, elas, como por exemplo a atropina, a escopolamina, elas atravessam a barreira hematoencefálica e podem desenvolver sintomas neurológicos. Já as aminas que são do tipo quaternárias, como por exemplo o glicopirrolato, ele não atravessa a barreira hematoencefálica. E por isso que muitas oftalmas preferem utilizar o glicopirrolato, que tem menor chance de toxicidade justamente por isso, né? Isso não exclui a possibilidade da toxicidade de maneira periférica, mas considerando que os sintomas da síndrome anticolinérgica central, com alteração de nível de consciência, são os sintomas mais graves, então o fato de não atravessar a barreira hematoencefálica é uma vantagem. Inclusive, existe correntes que falam, defendem que o mecanismo possível da produção de algum grau de inconsciência causado por alguns agentes anestésicos venosos pode ser por alteração da transmissão colinérgica, né? Seria, por exemplo, aquilo que a gente é embasado nessa teoria no efeito sedativo que a gente sabe que a escopolamina venosa pode ter. Então, a gente sabe que essa alteração com relação à transmissão de mecanismos de acetilcolina pode levar a graus de inconsciência, certo? Então, os sintomas que a gente já viu, a gente faz essa mnemônica aí para lembrar, mas então a gente tem que lembrar específico dos sintomas de toxicidade de sistema nervoso central, que vão com agitação, ansiedade, disartria, confusão, desorientação, alucinações, psicose, delírio, pode ter comportamentos bizarros, paranoias e até convulsão mesmo, certo? Dentro da descrição ainda existe uma quinta frase que as pessoas às vezes utilizam, que é cheio como um frasco, está relacionado a sintomas periféricos, que pode estar relacionado à alteração do controle do detrusor e esse paciente levar a retenção urinária significativa, certo? Então, diminui assim, essa vontade do paciente de acabar fazendo a micção espontânea, impede a abertura normal do esfíncter uretral e aí pode contribuir com retenção urinária. Com relação a todos estes sintomas, vale ressaltar que a taquicardia é o sinal normalmente mais precoce e mais confiável para a gente suspeitar da síndrome anticolinérgica, da toxicidade anticolinérgica. Então, como que a gente faz o diagnóstico dessa síndrome? Não há nenhum exame laboratorialmente que a gente consiga fazer para fazer o diagnóstico. A dosagem de nenhum nível sérico dessas drogas não é suficiente para a gente fazer o diagnóstico no ambiente clínico, até porque essa dosagem normalmente é muito difícil, né? Então, é baseado em achados clínicos e realmente na história, na epidemiologia, você encontrar a utilização desses medicamentos, né? E também o teste diagnóstico, né? Ao utilizar um reversor e você ter uma resposta, isso corrobora o seu diagnóstico, certo? Exames que podem ser pedidos para descartar outras possibilidades incluem glicemia capilar, avaliar, por exemplo, uma alteração, uma hipoglicemia, que pode justificar uma alteração do estado mental, avaliar eletro, principalmente já que a gente vai ver, como eu falei, da amitriptilina, a gente pode ter sintomas de arritmias, principalmente arritmias ventriculares. Então, fazer um eletro para a gente descartar outras alterações, outras arritmias, pode ser importante. Pacientes em idade fértil, pode ser necessário fazer até teste de gravidez para a gente diferenciar se não pode estar sintomas de uma taquicardia, por exemplo, um paciente com a pele quente, vasodilatada, não pode ser secundário a uma gestação, certo? Com relação a essas arritmias que a gente falou, lembrar principalmente dos tricíclicos e da amitriptilina. A amitriptilina, ela pode fazer, inclusive, arritmias que duram por até 96 horas, mesmo depois da interrupção, ou mesmo quando esses pacientes já estão em tratamento com um reversor específico,
certo? Então é por isso, é bastante importante manter esses pacientes monitorizados em leito com monitorização 24 horas, né? Pra gente conseguir observar e tratar em casos de arritmias, considerando que essas arritmias normalmente elas são do tipo ventriculares. Com relação ao tratamento, vamos lembrar que a gente começa com a manutenção das funções vitais como básico e como aquilo que a gente já sabe de todo o tratamento, né? A gente começa com uma prioridade de assegurar vias aéreas, manter ventilação e oxigenação do nosso paciente. A gente precisa de um acesso venoso para a gente evitar a desidratação, né? Vamos considerar abordar a retenção urinária, se for o caso, por exemplo, sondar um paciente. Na suspeita de sintomas cardíacos, a gente precisa do eletro, da monitorização contínua. Pode ser necessário utilizar fármacos para controlar a frequência cardíaca, né? Por exemplo, beta-bloqueadores podem ser necessários. E em caso de arritmias severas e importantes, pode ser necessário até uma cardioversão nesses pacientes. Aqui é importante a gente contar até com o apoio de cardiologista em caso de arritmias mais graves ou arritmias do tipo ventriculares. Com relação à toxicidade específica, a gente pode, quando o paciente estiver com sintomas de agitação, a gente pode utilizar sedativos do tipo dos benzodiazepínicos, que são os mais indicados para controle da agitação psicomotora que pode ter, certo? E quando a gente está pensando no tratamento específico da síndrome anticolinérgica, a gente vai considerar os anticolinesterazicos, né? Que são aqueles medicamentos que vão diminuir a atividade da acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina. Assim, se não vai ter a degradação, a gente consegue aumentar os nossos níveis de acetilcolina e ela vai agir nos receptores, levando a efeitos parasimpático-miméticos, que é exatamente o oposto que a gente precisa aqui. Aqui o grande lance que a gente precisa se lembrar é que nem todos os agentes que são anticolinesteráticos, eles atravessam a barreira hematoencefálica. A droga aqui utilizada como tratamento e reversor da síndrome é a fisostigmina, certo? A fisostigmina é considerada o tratamento de escolha na dose de 20 a 40 microgramas por quilo de maneira venosa que deve ser feita, certo? Está indicada em quadros graves, em pacientes que tenham realmente uma toxicidade anticolinérgica central significativa e geralmente ocorre simultânea com a toxicidade periférica, mas nem sempre as duas estão concordando. Então, quando a gente tiver sintomas centrais, a gente vai utilizar então a fisostigmina. Cuidado, a fisostigmina ela não é livre de efeitos colaterais. Então, em casos que você não tem uma suspeita realmente muito única, que sua principal suspeita não seja a síndrome anticolinérgica central, você não deve utilizar. Também está contraindicada em situações de doenças pulmonares restritivas, obstrução intestinal, epilepsia e anormalidades da condução cardíaca, certo? Vamos lembrar que ela também pode causar uma toxicidade colinérgica, né? Levar a balança para o outro lado, levar um excesso da acetilcolina, certo? E aí a gente pode ter os sintomas que vão ser os sintomas parasimpáticos. A gente pode levar diarreia, micção, miose, broncoespasmo, uma broncorreia, êmese, lacrimação e sudorese, certo? Também pode levar a convulsões e bradiarritmias. E outro detalhe, a meia-vida da fisostigmina é descrita como super curta, de 15 minutos, mas há relatos na literatura que os efeitos duram mais, duram de 20 até 40 minutos, tem relatos com 60 minutos de duração. Então a gente sabe que ela consegue reverter por mais tempo do que sua meia-vida de fato na prática. Então a gente pode repetir daí a dose até depois de 20 a 30 minutos se voltar a ter novos delírios. E uma consideração final, quando a gente estiver frente a uma síndrome anticolinérgica de apresentação em crianças. Lembrando que na população pediátrica, de maneira geral, são por ingestão acidental desses medicamentos. Então, às vezes, a gente não consegue saber qual dose, qual foi a medicação. É aquela família que te traz uma criança que pode estar com sintomas e te traz uma série de medicações que elas encontraram próximas e podem ter sido ingeridas. Também em adolescência, lembrar que muitos pacientes, às vezes, ingerem de maneira intencional, daí, né? E a dose daí do uso da fisostigmina em crianças é um pouquinho mais baixa. A gente considera 20 microgramas por quilo. Para fechar, vamos lembrar que toda intoxicação exógena no Brasil é de comunicação obrigatória, compulsória e imediata. Então a gente tem que comunicar em casos de suspeita de toxicidade exógena.